Fala galera, professor André na área, seja bem-vindo de volta. Vamos focar hoje em associação de resistores. Lembra da última aula que a gente viu associação de resistores, resistores em série, resistores em paralelo? Descobrimos como calcular cada uma delas. Vamos praticar essa aula inteira, cara, vamos focar em associação de resistores, tá? Então, ajeita a tua canetinha, teu caderninho aí e vem comigo. Associação de resistores 2, focados em exercício, porque isso despenca no teu Enem. Então se liga na ideia. Exercício 1, já de cara, 2 pés no peito. Lembra desse exercício da última aula? A gente calculou só a resistência equivalente. Só que nessa aula de agora eu queria dissecar esse exercício com você. Exatamente tudo que ele pode te pedir eu vou calcular agora, tá? Para começar, vamos calcular a resistência equivalente, tá? Vamos lá então. Primeiro, eu tenho o ponto A, que tem um certo potencial, e o ponto B, que tem outro potencial. E tem uma diferença de potencial entre A e B, certo? Já vamos colocar aqui, já vamos diferenciar da aula passada. Coloca aqui um gerador que tem uma diferença de potencial de 30 volts, pode ser? 30 volts diferença de potencial. Eu quero dissecar esse circuito, quero calcular tudo. Mas para calcular tudo, eu tenho que começar simplificando. Para calcular primeiro a corrente total que vai sair do meu gerador lá, para depois conseguir calcular qual que é a queda de potencial no resistor 4, qual que é a diferença de potencial entre o resistor 5 e por aí vai. Beleza? Então vem comigo aqui, ó. Imagina que a corrente sai daqui. Corrente sai daqui, passa pelo 4 ohms, chegou aqui e se dividiu, né? Se se dividiu, você lembra da última aula que esses dois resistores eles estão em paralelo, confere? Então já dá pra gente juntar. Mas ó, vamos seguir. Eles se juntam aqui, passam pelo de 1 ohm, chegou nessa bifurcação aqui, se divide de novo. Vem um pouquinho pra cá e um tiquito pra cá, né? Então quer dizer que esse cara, ele tá em paralelo com esses dois. E a mesma corrente que passa pelo de 7 ohms, passa pelo de 5 ohms. Ou seja, o de 5 ohms e o de 7 ohms, eles estão em série. Então olha só, vou simplificar já, vou começar a simplificar esse circuito. Não tenha preguiça de desenhar a simplificação, tá? Você vai ver que ela vai te ajudar a resolver as questões que vem mais pra frente. Então, ó, esse primeiro resistor eu não mexi. O segundo resistor, eu já vou juntar os dois, porque eu sei que estão em paralelo. A corrente se dividiu, né? Então, eu sei que está em paralelo, já vou juntar. Beleza, daí tem esse de 1 ohm aqui, que eu não vou mexer por enquanto. Tem esse de 4 ohms, que eu também não vou mexer por enquanto. E eu vou juntar esses dois de baixo aqui num só, porque eu sei que eles estão em série. Então, esse cara continua 4 ohms, esse aqui tá 1 ohm, esse 4 ohms. Ó, juntando os de baixo, 5 mais 7, de cara, 12 ohms, né? Então, facinho, quando tá em série, lembre-se que é só somar as resistências para calcular o nosso capacitor monstro, nosso capacitor equivalente, só somar as resistências. E lembre que para estar em série, eles não precisam estar um do ladinho do outro, tá? A gente vai ver isso mais para frente, quando a gente pegar um circuito mais complexo. Mas para estar em série não precisa estar um do ladinho do outro. Para estar em série tem que a mesma corrente que passa por um tem que passar pelo outro sem sofrer uma bifurcação, sem sofrer uma divisão no meio do caminho. Beleza? Então, mesma corrente. Para juntar é só somar. Esses dois aqui estão em paralelo, né? Se está em paralelo, eu vou fazer o seguinte, ó. Ou eu posso fazer, só relembrando, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que é a equaçãozinha do paralelo, né? Pra gente achar nosso capacitor monstro. Ou posso fazer uma dica quente aí pra você economizar tempo no teu Enem, ó. REC, tempo é precioso, hein? REC é produto pela soma, né? Quando tem dois resistores, só quando tiver dois resistores. Professorzinho, e se tiver 3 resistores, hein? Você faz 2, junta, depois faz 2. Beleza? Mas não pode fazer produto dos 3 pela soma dos 3. Não. Só quando tiver 2 resistores é produto pela soma. R1 vezes R2, R1 mais R2. Beleza? Vai te ajudar aí a ser mais rápido nessa continha. Porque, ó, dá pra fazer de cabeça. 6 vezes 3, 6 mais 3. 6 vezes 3 dá 18. 6 mais 3 dá 9. 18 sobre 9 dá 2 ohms. Então, juntando esses dois em paralelo aqui, fica 2 ohms. Ó, já ficou mais simples meu circuito, né? Mas eu vou simplificar mais ainda. Eu vou juntar os dois em paralelo aqui embaixo, pode ser? Vou juntar. Vamos lá. Vem comigo aí. Esse aqui eu não vou mexer, não vou mexer, não vou mexer. E esses dois vai ficar um aqui.
aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, ó, 4 ohms, 2 ohms, 1 ohm. Para juntar esses dois também paralelos, faz o quê? Você pode fazer produto pela soma de novo. Dá pra fazer de cabeça? Dá, né? Ó, vou fazer aqui no cantinho, tá? REC é igual a 4 vezes 12, 4 mais 12. 4 vezes 12 é 48, 4 mais 12 é 16, e 48 sobre 16 dá 3 ohms. Então, esses dois juntinhos aqui, quando eu juntá-los, vai dar 3 ohms. Fechou? Simplifiquei mais ainda, daí ficou fácil agora. Ficou um circuito só com resistores em série. Daí é só somar, né? Corrente passa por aqui, ticundeiro e tal. Vai sobrar isso aqui, ó. A, B. E esse resistorzão monstro aqui vai ser 4 mais 2 dá 6, mais 1 dá 7, mais 3 dá 10. Então vai ser de 10 ohms, beleza? Então calculei meu resistor equivalente. Até aí nenhuma novidade, porque a gente já fez isso na última aula, né? Fechou. Só que agora, primeira coisa que eu quero de você, calcula para mim a corrente total desse circuito. Corrente total desse circuito. Lembre-se, quando eu estou falando de circuito com resistores, a formulinha, a equaçãozinha que rege esse circuito é a famosa URI, né? O URI. Eu tenho o total, que é 30, eu tenho a resistência equivalente, que é a resistência total, que é 10, e eu quero saber o I total. É só usar o URI, tá? Então vamos lá. Corrente I total. U igual a R vezes I, o U total é 30, o R total é 10, né? E o I eu quero saber. I igual a 30 sobre 10, que dá 3 amperes. Beleza? Então, essa é a primeira pergunta que eu te faço. Qual que é a corrente total? 3 amperes. Beleza. Só que agora eu vou calcular tudo, people. Ó, pensa comigo uma coisa. Deixa eu só apagar aqui. Desculpa aí. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais clean o meu desenho. Beleza. Vamos fazer de novo, tá? Corrente sai daqui. Quanto de corrente sai daqui, prof? Sai 3 amperes. Com quanto de voltagem? Quantos volts de energia a corrente sai dali? 30 volts. Então, neste ponto A, o potencial é 30 volts. Primeira pergunta que eu quero que você responda para mim é o seguinte. Qual que é o potencial nesse ponto aqui? Nesse ponto que eu vou chamar o ponto... ponto C, pode ser? Qual que é o potencial no ponto C? Qual que vai ser o potencial no ponto C? A ideia, uma maneira de pensar seria o seguinte, ó. A corrente vai passar pelo de 4 ohms, só que 4 ohms é uma resistência. Resistência é quando resiste a passagem da corrente, né? A corrente está vindo lá com 30 volts, passa por aquela resistência, vai deixar um pouquinho da energia dela na resistência. Na verdade, aquela resistência pega a energia da corrente, energia elétrica, e transforma em energia térmica. Então tem uma queda de potencial aí. Professor, quanto dessa voltagem vai ficar no meu resistor? Olha só, é uma maneira de pensar, tá? Quanto dessa voltagem vai ficar no meu resistor? Eu tenho quanto de corrente passa por aqui, que é 3 amperes. Eu tenho a resistência, que é 4 ohms. Eu posso usar o URI, ó. U é resistência, que é 4 ohms, e a corrente, que é 3 amperes. U é 12 volts. Ou seja, fica aqui nesse resistor de 4 ohms 12 volts. Fechou? Se fica 12 volts, qual que é o potencial no ponto C? Era 30. Ficou 12 lá no resistor? 30 menos 12 dá 18, né? Então vem 18 volts para cá. No ponto C, 18 volts. Qual que é a diferença de potencial entre A e C? Diferença de potencial é 12 volts, que é justamente o que ficou no meu resistor. Beleza? Vamos calcular. Quero calcular para todos os pontos. Quero calcular para o ponto D, para o ponto E, para o ponto F e por aí vai. Quero saber quanto de corrente vem para cá, ó. Quanto de corrente vem para cá também. Quero saber quanto de corrente vem por aqui, quanto vem por aqui. Tudo bem? Quero saber absolutamente tudo sobre esse circuito, tudo que ele pode te perguntar. Beleza? Chegou o momento, hein? Dá um pausezinho, você já sabe a pergunta. Dá um pausezinho, tenta resolver. Quero saber a corrente, vou até colocar nomes aqui, ó. I1, I2, aqui é I3, aqui é I4. E quero saber a diferença de potencial entre todos os resistores. O resistor de 3 ohms, o resistor de 6 ohms, de 4,
a diferença de potencial entre todos os resistores, fechou? Então, tenta fazer aí pra mim, qualquer coisa volta aqui, eu vou estar resolvendo aqui. Beleza, vamos lá. Ó, pra saber quanto de corrente vem pra cá, o I1 no caso, e quanto vem pra cá, o I2, eu vou usar esse circuito simplificado aqui, tudo bem? Porque, ó, esse de 3 e esse de 6 não estão em paralelo. Se estão em paralelo, quer dizer que a DDP entre eles tem o mesmo valor. Uma das características de resistor em paralelo é que a DDP entre eles tem sempre o mesmo valor, né? Lembra disso da última aula? Vem comigo então. Então eu vou calcular qual que é a DDP entre os terminais desse resistor aqui, qual que é a DDP entre os terminais desse resistor aqui. Quando eu souber isso, eu sei a DDP, ó, no ponto E e F, e sei a DDP no ponto C e D, sacou? Então, ó, vem comigo, vou calcular aqui, ó, 3 amperes, né, vem pra cá, 3 amperes passou pelo de 4, deixou 12 volts lá. Daí 3 amperes passou pelo de 2, deixa quantos volts? Vamos fazer o URI rapidão, ó, vou deixar o URI aqui, daí você responde pra mim. Se foi 3 amperes que passou por aqui num resistor de 2, quanto que vai ser o U? O U vai ser igual a 6 volts. Confere? Então vai ficar aqui entre os terminais de 2, no caso, aqui é o ponto C, aqui é o ponto D, né? Aqui é o ponto E, aqui é o ponto F. Entre o ponto C e o ponto D fica 6 volts. Ou seja, desenhando aqui, ó, deixa eu apagar aqui para ficar mais clean, fica 6 volts para esse cara aqui e 6 volts para esse cara aqui. Lembre-se que se for em paralelo, eles têm a mesma diferença, a mesma DDP, diferença de potencial. Então 6 volts, né? Beleza. Daí a corrente continua por aqui, ó. 3 amperes passando por esse de 1 ohm. 3 amperes, se eu fizer o URI lá, vai dar 3 volts. Ou seja, nesse cara aqui vai ficar 3 volts no de 1 ohm. Continua, continua, continua. Ó, corrente vem por aqui agora. Quanto, professor? 3 amperes. 3 amperes passando por um resistor de 3 ohms, quanto dissipa de DDP? 3 vezes 3, né? Fazendo URI, U, R vezes I, U, 3 vezes 3, U igual a 9 volts. Então, nesse cara aqui, nesses dois vão ter 9 volts e nesse aqui vai ter 9 volts. Fechou? Fazendo isso, ó, eu sei o potencial no ponto D, eu sei o potencial no ponto E, eu sei o potencial no ponto F. Caso ele te pergunte, ó, se era 18, deixou 6 aqui, quanto que vem o ponto D? 12 volts, né? Se era 18, deixou 6, vem 12 volts pra cá. Daí vamos continuar. Se era 12, vem com 12, chegou com 12 aqui, deixou 3 aqui. Deixou 3 aqui, 12 menos 3, aqui no ponto E fica 9 volts. 9 volts. E daí eles deixam 9 volts aqui dos dois lados e aqui vem 0 volts. Chegou no ponto B 0 volts, a diferença de potencial entre A e B fica 30 volts e acabou a questão. Vamos só calcular agora as correntes que passam em cada um dos resistores. Beleza? Você entendeu isso aí? Galera, se você não entendeu, dá um retorno, volta lá, ouve minha explicação de novo e tenta entender, porque isso aí é importante. Eu estou dissecando esse circuito. Tudo que você precisa saber sobre esse circuito, eu estou fazendo aqui. Todas as perguntas que eles podem te fazer, beleza? Então, ó, eu sei que esse cara dissipou 6 volts e tem uma resistência de 3. Para calcular a corrente que vem por aqui é fácil, né? O I1, né? Eu tinha colocado I1 aqui. Ó, vem 3 amperes para cá. Chega aqui, se divide, vem um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Para você calcular I1, você vai usar o URI de novo. Fica U igual a R vezes I. O U vale 6 volts. O R vale 3 ohms e eu quero saber o I. Dividindo lá, né? I igual a 2 amperes. 2 amperes. Então, I1 vale 2 amperes. Olha que fácil. Ficou fácil agora, né? Depois que você viu todas as quedas de potencial aí, para você calcular as correntes em cada resistor, fica muito tranquilo. E o I2. I2 não precisa nem calcular o URI, né? Porque se tem 3 amperes no total e 2 amperes vão para cima, então I2 com certeza é 1 ampere. A soma das partes tem que dar igual ao todo. Fechou? Então a corrente que passa pelo resistor de 3 ohms é 2 amperes, corrente que passa pelo resistor de 6 ohms é 1 ampere. Daí as duas se juntam aqui,
vem 3 amperes para cá, 3, passou pelo resistor de 1, 3 amperes, chegou aqui, vai se dividir de novo. Mas vai se dividir como? Vamos calcular. Eu sei que ficou 9 volts aqui e sei que tem 4 ohms. Então, ó, para saber quanto de corrente vai passar por ali, ure neles. Ure! O R vale 4 e o I eu quero saber. Passei dividindo, ó, fica 9 quartos de ampere. Pode deixar em fração mesmo, tem problema. 9 sobre 4 amperes. Beleza? E de baixo? Embaixo, na verdade, tem 12 ohms, né? Tem 5 e tem 7. Então, total tem 12 ohms. Então, já vou fazer o URI aqui, ó. Nem precisava, né? Você pode só subtrair dos 3 amperes lá. Porque se chega aqui 3 amperes e vem 9 quartos para cá, a subtração entre eles é o que vem para baixo. Mas vamos calcular, só por desencargo de consciência. URI, U vale 9 volts. O R, juntando os dois, né? Dá 12 ohms. I igual a 9 sobre 12. Simplificando, fica 3 sobre 4 amperes. Beleza? Então, ó, tudo que a questão poderia te pedir no Enem sobre um circuitozinho simples como esse, tá resolvido aí. Que bagunça, né, pessoal? É, verdade, tá bagunçado. Mas, ó, só retornar o vídeo aí e ver como que eu fiz cada partezinha. E treina, cara. Tenta fazer sozinho essa parada. Disseca esse circuito pra mim. Volta lá quando ele tava bonitinho. Volta lá quando eu fiz as perguntas e tenta resolver sozinho. Tudo. Corrente vai pra cima, corrente vai pra baixo. Quanto de DDP vai ficar em cada resistor e por aí vai. Beleza? Tenta resolver lá. Vamos pro próximo. Mais um. Mais, professor, mais. Isso, quero mais. Exercício 2. Ó, o exercício 2 é mais tranquilo, só para você dar um relax aí. A figura representa um trecho de um circuito elétrico em que a diferença de potencial entre os pontos A e D vale 12 volts. Então, aqui a diferença de potencial vale 12 volts. Já sei o seguinte, tô vendo que a corrente vai se dividir, né? Vai vir um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Se a corrente se divide, quer dizer que esses dois estão em paralelo. E se está em paralelo, quer dizer que a diferença de potencial no de cima é 12 volts e no de baixo também é 12 volts. Beleza? Então ele quer saber o seguinte, a corrente elétrica I, ou seja, essa corrente aqui que vai para cima, e quer saber a resistência do resistor R em ohms. Então vamos lá, vamos calcular. Para o de cima, calcular a corrente de cima. Ure neles. Ure nele. U vale 12 volts, né? Porque está em paralelo, tem que ser a mesma voltagem. Igual R, que é 2 ohms, e o I. I é igual a 6 amperes. Ó, tranquilinho, facinho, né? I igual a 6 amperes. E o R lá de baixo, adivinha qual fórmula eu vou usar? Ai, professor, tô em dúvida. Não, cara, não tenha dúvida, é URI. URI, circuito, maior parte dele você vai usar URI. Então, U é 12 volts, R eu quero saber, I wanna know, e o I é 3 amperes. Nossa, isso é facinho, né? Isso, é facinho. 12 sobre 3 dá 4 ohms. Galera, não se confunda com as unidades, tá? E ó, note que na alternativa, e pode acontecer isso no Enem, ele tem resposta 4. Tem 6 e 4 só, né? Ah, fechou. Porque às vezes podia estar 4 e 6 na mesma resposta, ao invés de 6 e 4. Como ele falou respectivamente, primeiro vem a corrente, que vale 6, e depois vale a resistência, que é 4. Então, letra D. Mas se tivesse letra E lá, ó, 4 e 6. Enganariam a parcela da população aí, né? Então, você tem que se ligar nesse respectivamente. Exercício 2. Fechou? Exercício 1 foi massa, exercício 2 também. Vamos pro 3. O 3 é uma questãozinha do teu Enem, questãozinha passada, que caiu. Olha só, olha que questão legal. Um estudante, precisando de instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Então, 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. Olha só que legal. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica. Então, tanto as tomadas,
que vai ser ligado o computador e o monitor. E a lâmpada tem que ser, se na tua casa é 110 volts, os três tem que estar com 110 volts passando por eles. Beleza? Se for 220 volts, os três tem que estar com 220 volts passando por ele. E a lâmpada deve poder, a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Então tem que ter um interruptor. Se você desligar o interruptor, você obviamente não vai desligar o computador junto, certo? Então a lâmpada ele vai representar por esse símbolo, tomada por esse símbolo e o interruptor por esse símbolo aqui. Qual dos circuitos esboçados atende às exigências? Quais são as exigências? Cada aparelho tem que estar com 220 volts se a tomada tiver 200, se a rede for 220 volts, cada aparelho tem que estar com 220 volts passando por ele. E o interruptor não pode interferir no monitor nem no computador, beleza? E daí tem as alternativas A, B, C, D e E. Dá uma olhadinha aí e já me fala qual que é a resposta correta. E vamos analisar cada uma delas, ver por que tá errado, ver por que tá correto, tá? Vou começar a analisar. Se você quer fazer sozinho, dá um pause aí, tenta fazer sozinho. Mas por que não pode ser a letra A? A letra A tá lâmpada e as duas tomadas em paralelo, não tá? Tá as três em paralelo. Beleza. As três em paralelo tem a mesma DDP, certo? Se da tua tomada, se da rede elétrica for 220, se a diferença de potencial aqui for 220 volts, as três vão estar recebendo 220 volts. Mas, só que esse interruptor, ele não está ligando nem desligando nada, né? Corrente vem por aqui, passa, mas se aqui estiver aberto, vai funcionar do mesmo jeito. Se estiver fechado, funciona do mesmo jeito também. Confere? Então, na verdade, se isso aqui estiver fechado, vai funcionar como um curto-circuito que a gente fala. Já vou aproveitar para te falar sobre isso, Curto-circuito, sabe o que é? É quando tem um fiozinho, porque assim, corrente elétrica, ela vai pro lado que tem menos resistência, ela vai mais pro lado que tem menos resistência. É óbvio, assim como todas as coisas nessa vida. Pro lado que tem menos resistência, vai mais corrente elétrica. Só que tem um caminho nessa letra A que não tem resistência nenhuma. É só fio condutor. Ou seja, toda a corrente vai passar por ali, porque não tem resistência nenhuma. Fechou? Então isso é um curto-circuito. Como toda a corrente passa por aqui, esse fio pode queimar, pode ser um fio não tão resistente, queima e daí dá problema na tua casa aí de pegar fogo e tudo mais. Sacou? Então essa letra A tá fora. A letra B, dá uma olhadinha e já me fala por que tá fora. A letra B, esse interruptor, ele tá ligando e desligando o quê? Tanto uma lâmpada quanto uma tomada. Então, se eu desligar esse interruptor aí, eu vou desligar um monitor ou um computador, com certeza. Então, essa letra B não faz sentido, porque a corrente vem por aqui, Tem que passar pela chave para ir para a tomada e para a lâmpada, beleza? Então, a letra B não. Letra C também não, né? Porque, o interruptor, ele tá ligando e desligando tudo. Além de que as duas tomadas estão em série. As duas tomadas estando em série, se for 220 volts teu circuito, fica 110 para uma, 110 para outra. Opa, não vai funcionar legal. Letra C, cai fora também. Já a letra D também tá errada. Por quê? Porque tá tudo em série, primeira coisa. Tá tudo em série e o interruptor tá ligando uma lâmpada e uma tomada. Não só a lâmpada, uma lâmpada e uma tomada, que é essa lâmpada aqui e essa tomada aqui. Beleza? Então, letra D já era. Então, fica a letra C por exclusão, né? Mas vamos ver se tá correta a letra E também. Primeiro, tá tudo em paralelo? Tá tudo em paralelo. Tem bifurcação nos três. Beleza. Quer dizer que tá chegando a mesma diferença de potencial nos três. Fechou? E o interruptor, tá vendo que ele tá aqui, Ele tá ligando e desligando só a lâmpada. O resto, se estiver ligado aqui, o resto continua funcionando. Então, a letra E seria a mais correta. Beleza? Seria mais correta? Não, seria a única correta. Então, letra E, fechou. Questãozinha do Enem, tchutchuquinha, questãozinha fácil, né? Legal. Não só de questões fáceis vive o Enem. Cuidado, não cai nessa lábia de que o Enem só cai questão fácil. Não, não é bem assim. People, olha essa questão 4.
Questão 4, tchutchuquinha também. Ó, o seguinte circuito é formado por uma bateria de diferença de potencial constante V. Então tá aqui. Mas, de uma chave S, a chave S tá aqui, que é o meu interruptor, né? Eu posso ligar ou desligar todas as lâmpadas, inclusive. Esse daquele que você liga, já ligam as 3 lâmpadas. Você desliga o interruptor, já desligam as 3 lâmpadas também. Beleza. 3 lâmpadas iguais, L1, L2 e L3. Ou seja, todos têm a mesma resistência, tudo bem? Pensando em lâmpada incandescente. Tá. Ao ser fechada a chave S, as 3 lâmpadas brilham, cada uma com sua intensidade luminosa. Beleza. Liguei o interruptor, as 3 acendem, mas acendem com luminosidade diferente, a gente já vai discutir isso aí. Passado certo tempo, a lâmpada 3 queima. Galera, ó, isso aí, questão fácil, só que a gente vai analisar outra coisa nessa questão. Tem outra coisa que eu achei interessante. Seguinte, se eu tenho aquele pisca-pisca que você compra lá na Casa China, certo? E daí, não porque é Casa China, tá? Mas, enfim. Você compra lá em qualquer lugar o pisca-pisca e todas as lâmpadas estão ligadas em séries. Concorda comigo que corrente que passa pela primeira, passa pela segunda, passa pela terceira, passa pela quarta? Se queimar uma lâmpadazinha daquela, o que vai acontecer com o resto? Não queima, mas o resto apaga. Porque se queimar uma lâmpada, eu abri o circuito, não passa mais corrente, todas as lâmpadas vão apagar. Fechou? Então, é importante que num pisca-pisca eu tenha parcelas em paralelo. Se uma queimar, apaga só um trechinho. E daí tem toda a parcela que fica acesa porque está ligada em paralelo. Sacou? Não afeta a parte que está em paralelo. Essa questão, se você lembrasse disso, seria fácil. Essa questão, se não me engano, é do Enem também. Se não me engano, não. É do Enem também. Ó, se está em paralelo, a pergunta dele é o seguinte. L3 queima. Então, tchau L3. L3 queimou, vai influenciar na L1 e na L2? Não, porque estavam ligados em paralela. Se está ligados em paralela, vai continuar tudo a mesma coisa. Sacou? Então a resposta dessa aqui já de cara. L1 e L2 brilham a mesma coisa, como antes. Beleza? Se queimar L3, vai tudo brilhar como antes. Mas a minha pergunta, aprofundando um pouco essa questão, é o seguinte. L1 e L2, eles vão brilhar mais ou menos do que L3. Esquece essa chavezinha, você fechou ela aqui, ó, pá, e deixou ela fechada. Daí acendeu as 3 lâmpadas. A pergunta que eu tenho pra te fazer é L1, L2 e L3. Quem brilha mais? Nessa configuração que tá aqui, quem brilha mais? Eu já respondi a questão, tá? A letra E. Eu tô extrapolando ela, tô utilizando pra estudar outras coisas. Quem brilha mais? Pra saber quem brilha mais, tranquilo, porque, ó, todas as lâmpadas são iguais, né? Rapidinho. Essa lâmpada 1, vamos supor que tem uma resistência R. Se ela tem uma resistência R, L2 também tem R, L3 também tem R. Por quê? Porque são todos iguais. Beleza. Então, a resistência equivalente entre esses dois aqui é 2R, você concorda comigo? Mais, deixa eu só desenhar simplificado aqui, mais simplificado esse circuito, aqui é 2R e aqui é R. Pipô, a corrente vai mais para onde tem menos resistência. Lembra que eu falei isso? Corrente vai mais para onde tem menos resistência. Ou seja, dá uma olhadinha aqui. Corrente sai daqui, né? Uou! Chegou aqui. Vai se dividir, vai ou não vai? Vem uma corrente para cá e vem outra corrente para cá. A corrente vai ser maior para onde? Vai ser maior para o meu R. Por quê? Porque tem menos resistência. Então, ó, a minha corrente I2 vai ser maior do que a minha corrente I1. Sacou? Corrente I2 maior que corrente I1. Agora me fala o seguinte. Quem vai brilhar mais? Quem vai brilhar mais é a lâmpada L3. Por quê? Porque tá vindo mais corrente pra cá, cara. I2 e I1. Tá vindo mais corrente pro L3. Se tá vindo mais corrente pro L3, você aprendeu comigo aqui também, ó. Potência. Piriri, piriri, piriri. Isso. Quanto mais corrente, maior vai ser a dissipação de energia naquela lâmpada incandescente. Fechou? Mais ela vai brilhar. Então L3 brilha mais do que L1 e L2. L1 e L2 brilham iguais, porque passa a mesma corrente, tem a mesma resistência, a mesma DDP entre eles, mas brilha menos do que L3. Fechou?
Era isso que eu queria aprofundar nessa questão com você aí. Galera, quando você pegar esse slide para estudar, tem mais uma questão ou duas questões do slide que você pode fazer. Além das questões que eu vou deixar para você fazer como exercício. Pratique isso aí, cara. Quando você vê um circuito na tua frente, disseca ele. Não só faz o que a questão tá te pedindo, mas faz tudo que você conseguir, certo? Faz mais, extrapola. Beleza, galera? Próxima aula a gente começa a falar de geradores. Vamos colocar mais uma coisinha nesse circuito aí, mais um dispositivo, que são geradores reais. Geradores que têm resistência interna e por aí vai. Você vai entender na próxima aula. Valeu, galera! Bons estudos pra vocês, tchau, tchau!